Cresceu esta semana o número de casos de Covid em todo o Distrito Federal. Hoje, decidimos ir às ruas para ver como é que está o comportamento das pessoas em relação ao uso das máscaras. Tem gente que voltou a usar e tem quem nem perdeu o hábito do uso das máscaras faciais depois da pandemia de Covid-19. A Maria costura ela mesma as dela. Ela tem mantido o hábito da proteção para se proteger da poeira e da rinite alérgica. É melhor a máscara do que o antialérgico, segundo ela. Eu espirro muito quando eu tiro a máscara. E quando eu estou de máscara, eu não espirro de jeito nenhum, sabe? Já a Vanusa reforçou a barreira de segurança depois de ter Covid há poucos dias. Ela já não usava máscara, mas contraiu a doença no fim de junho. Agora resolveu reforçar a proteção na rua. Agora eu vou passar a usar mais, que eu tinha parado de usar a máscara. À medida que os casos de Covid-19 foram caindo, a máscara deixou de ser obrigatória aos poucos. Primeiro em ambientes abertos, depois em locais fechados. Só no último mês de março, a gente deixou de ter a obrigatoriedade de usar o acessório em aeroportos e aeronaves. Mas com a chegada do frio e a infecção de outros vírus que não da Covid, mas os da gripe, por exemplo, podem fazer desse um hábito permanente para muita gente. Essa mulher conta que, no caso dela, a proteção não é para ela. Mas, como está gripada, ela não quer espalhar a doença. Uma gentileza e um gesto de consciência que deveria ser corriqueiro para a maioria. Como ainda tem a questão do vírus, eu acho melhor me proteger. É só mais dentro do metrô e a rodoviária aqui, né? Mas nas áreas mais livres, aí eu tiro, né? O último boletim de transmissão da Covid-19 da Secretaria de Saúde, divulgado nesta segunda-feira, mostra a curva de transmissão da doença apontando para baixo. Veja, a transmissão está em 0,89, ou seja, abaixo de 1, que indicaria alta de transmissibilidade. Houve 256 novos casos da doença nos últimos 7 dias. O boletim anterior trazia o dado de 176 novos casos. E há 2 semanas atrás, o número de casos novos era de 520. Não há constância de aumento e a curva segue inclinada para baixo. Segundo esta infectologista, a máscara faz sentido em escolhas individuais. Mas os dados não apontam para a necessidade, por exemplo, de obrigatoriedade coletiva. Coletivamente, atual no DF, eu diria que não tem essa necessidade, porque a nossa transmissão está baixa, porque o número de casos também está baixo e os nossos leitos estão bem tranquilos. A gente não tem uma superlotação de leitos Covid, pelo contrário. A médica dá uma dica. Na escolha do uso das máscaras, a prioridade são os modelos cirúrgicos. A máscara de tecido não tem filtragem. A escolha dela é para aquelas ocasiões em que falta outro recurso. Hoje, como nós temos muitas máscaras disponíveis, o mercado conseguiu se adequar, o ideal é que use pelo menos a cirúrgica, em algumas situações poder usar até aquela N95 ou PFF2, que é aquela máscara que realmente filtra bem mais.